E aí, rapaziada, beleza? Uma honra ter você por aqui. Chegamos em 2026 e certamente temos que agradecer por estarmos aqui em mais um ano, podendo usufruir tanto da nossa vida como também de, você sabe, futebol. Com isso eu trago pra você mais o mercado da bola, quando eu trago pra você todas as novidades do futebol brasileiro e futebol europeu. Desde já eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, porque você sabe muito bem que aqui tem muita novidade e certamente 2026 promete muito pro futebol. E no ZFoot, meu amigo, pode esperar muito conteúdo pra você. Então, obviamente, o mercado da bola não para e as novidades vêm. Vamos ver todas? Nada de Flamengo, tá? De Castelhanos pode deixar o Flamengo no passado e vai encaminhar acerto com o West Ham. O centroavante recusou uma mudança pro Flamengo e agora tá muito próximo de ser anunciado como reforço do time inglês. O atacante não vive boa fase na equipe da Lazio e foi considerado como negociável pelos dirigentes. O clube espera arrecadar um bom montante com o jogador após a sinalização positiva do atleta para sair do time. Recentemente o Flamengo fez contatos pela sua contratação e chegou até conversas em andamento com o jogador. Eles esperavam anunciá-lo como alternativa para Pedro após pedido feito pelo técnico Felipe Luiz. No entanto, as conversas com o rubro-negro aparentam não ter surtido efeito no argentino. Ele está bem perto de um acordo com o West Ham após alguns dias de negociação com a equipe da Premier League. O jornalista Fabrício Romano informou que o West Ham está bem perto de acertar com Tati Castelhanos. O clube está em negociações avançadas com a Lazio e deve confirmar a sua chegada em breve. Tati era uma das prioridades dos Hammers e não vive boa fase na Premier League e já anunciaram a saída de Füllkrug. Com isso, eles passaram a tratar a chegada do argentino e não dificultou as conversas entre as partes. Ainda de acordo com a fonte, o negócio deve ser concluído nas próximas horas e os valores giram na casa de 30 milhões de euros. Os valores agradaram os dirigentes da Lazio, que não dificultaram as tratativas. O centroavante também não dificultou as tratativas, visto que o seu desejo em atuar no campeonato inglês era grande. Ele terá um contrato de 5 temporadas, além de um dos maiores salários do plantel, segundo César Luiz Melo. Apesar dos contatos com o atleta, o Mengão acabou não convencendo ele. Ele não se mostrou interessado no projeto do rubro-negro e optou por seguir atuando no futebol europeu em 2026. E aliás, ele vem pro West Ham justamente para suprir a saída de outro cara que saiu do West Ham. O Milan oficializou a contratação de Niklas Füllkrug. O jogador internacional alemão de 32 anos foi emprestado pelo West Ham de Nuno Espírito Santo até o final da temporada e vai usar a camisa 9 dos rossoneri. Em sua nota oficial, o Milan afirmou que tem o prazer de anunciar Füllkrug com opção de compra no seu empréstimo do West Ham. Ele estava a cumprir sua segunda temporada no West Ham e tinha contabilizado apenas 9 jogos pela formação londrina em 2025-26. Ainda não se sabia se Füllkrug já estaria relacionado para a partida dessa sexta contra o Cagliari e nos últimos dias ele já vinha treinado com o novo time. O atacante vai vestir a camisa 9. Füllkrug teve pouco tempo em campo recentemente na Premier League, muitas das vezes atrapalhado por lesões. O atacante chegou à Inglaterra no meio de 2024 por 27 milhões de euros vindo do Borussia Dortmund com a camisa dos Hammers. Füllkrug marcou apenas 3 gols em 29 jogos oficiais. Com boas atuações do Milan, Füllkrug também espera garantir sua vaga na Copa do Mundo. Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, recentemente pediu mais tempo de jogo para o atacante, para que fosse observado se ele realmente tem condições de ir para a Copa. Douglas Luiz topa deixar o Nottingham Forest para assinar com o Vasco. Douglas pertence à Juventus da Itália e está emprestado ao Forest da Inglaterra até o final da temporada europeia. Atualmente no Nottingham Forest da Premier League, Douglas deseja voltar ao Vasco da Gama. O brasileiro pertence à Juventus da Itália e está emprestado ao clube inglês até o fim da temporada. A informação é do setorista Joel Silva. De acordo com a reportagem, a presença de Coutinho na colina é fundamental na decisão do Douglas em voltar ao clube que foi revelado. Nesse momento, qualquer avanço vai depender mais da vontade do atleta do que do Vasco da Gama, que aguarda a abertura na janela para entender quais os possíveis reforços para 2026. Douglas Luiz está emprestado ao Nottingham Forest e tem a opção de comprá-lo no final da temporada, baseado no número de jogos que ele atuar na Premier League 25-26. Caso as metas sejam atingidas, o número de jogos não revelado, o Nottingham Forest vai ter a possibilidade de comprá-lo junto à Juventus por 30 milhões de euros. Nessa temporada da Premier League, Douglas Luiz disputou 6 dos 17 jogos do Nottingham Forest, sendo titular em 5 deles. O atleta não marcou nenhum gol e não realizou nenhuma assistência. Aos 27 anos, o Douglas já defendeu cores de Manchester City, Girona, Aston Villa, Juventus e Forest. Tendo passagens pela seleção brasileira, ele sabe que é muito remota a chance dele ir para a Copa de 2026, totalmente diferente de tempos como 23 e 24
e ele chegou até a ser convocado e chegou a bater um pênalti decisivo na Copa América contra o Uruguai, e por sinal ele acabou desperdiçando a cobrança. Mas em nível de futebol brasileiro, o Vasco certamente ganharia um ótimo reforço. Vini Júnior é aconselhado a assinar com o Chelsea após saída do Real Madrid. O atacante brasileiro não chegou a um acordo sobre a renovação com os merengues e o futuro segue em aberto. O futuro do Vinícius Júnior ainda segue incerto. O jogador não chegou a um acordo sobre sua renovação com o Real Madrid e pode deixar o Bernabéu antes do esperado. Em meio às oscilações do início dessa temporada, o brasileiro teria sido aconselhado para ouvir outras propostas. A Premier League, principalmente o Chelsea, seria o principal destino do set. De acordo com as informações do portal Team Talk, membros do staff do atacante propuseram que ele assine com os Blues na próxima janela de transferências, assim que houver uma proposta. Vale destacar que o camisa 7 teve problemas para renovar o contrato com o Real Madrid, principalmente pelos valores salariais oferecidos. O atual vínculo do Vinícius Júnior com os merengues é válido até junho de 2027. Diante das negociações que estão travadas, diversos clubes demonstraram interesse no jogador. O brasileiro inclusive teria sido oferecido a gigantes europeus como PSG, Manchester United, Bayern de Munique e Arsenal. A intenção do ponta brasileiro é jogar na Premier League, pois considera uma das ligas de maior nível e com bom potencial para chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti, de olho na Copa do Mundo. Se bem que o Vinícius Júnior, convenhamos, já tá quase que acertado para a Copa do Mundo, até porque eu acho quase improvável que o Ancelotti não o convoque, principalmente pelo histórico de Real Madrid e, claro, pelo Vinícius, apesar de não ser o mesmo do Real Madrid que é da seleção, ainda assim ser um cara que dá pra contar, convenhamos. O Chelsea é considerado como destino final pro Vinícius. No momento, os Blues não sinalizaram nenhuma proposta para garantir a contratação do camisa 7 na próxima janela de transferências. E se tem uma coisa que a galera da 7K sabe trazer é variedade. Na 7K você encontra de absolutamente tudo: jogos rápidos, slots, jogos ao vivo, mesa cassino, tudo organizadinho para você entrar e se divertir da melhor maneira. E o melhor, a plataforma ela é leve, funciona bem no celular, no mobile, e você troca de jogo sem travar, sem confusão e sem enrolação. Tá de bobeira? Então entra na 7K. Quer testar algo novo? A 7K te oferece isso muito bem. Ah, mas eu quero jogar uns minutinhos, meu relógio tá apertado. A 7K também oferece pra você. Aqui a diversão vai realmente direto ao ponto. E se você gosta de ter opções, de realmente escolher o que quer jogar e não deixar os outros escolherem por você, esse é o melhor caminho pra você ir. Diversão, variedade e praticidade no lugar só. Se joga e vai se divertir na 7k.bet.br. E lembrando muito mais uma vez pra você, jogue com responsabilidade. Não se prejudique. Vamos pro vídeo, vamos voltar. Michael se afasta de acerto com a Arábia Saudita para tentar assinar com o Corinthians. O atacante tem seu futuro em aberto no clube rubro-negro e vê com bons olhos permanecer no futebol BR. O futuro de Michael será distante do Flamengo e também da Arábia. O atacante tem uma baixa minutagem no clube rubro-negro e está buscando uma nova equipe para a próxima temporada. Diante disso, equipes do Oriente Médio começaram a monitorar a situação dele, porém um novo interessado pode mantê-lo no futebol brasileiro: o Corinthians. De acordo com informações de Sami Carvalho, o atacante teria sido oferecido ao time alvinegro. O timão se interessou pelo atacante e abriu conversas com o Mengão para dar início às tratativas. O negócio, porém, não é considerado fácil, isso porque o clube paulista foi informado que terá que desembolsar uma compensação financeira para garantir a transferência do centroavante. Outro problema seria o salário do Misha, já que para assinar com o Corinthians, o atacante terá que aceitar uma redução na sua pedida salarial. Hoje em dia, ele tem vencimentos acima de R$1 milhão mensais. No início de 2025, o Al Duhail da Arábia Saudita havia demonstrado interesse na contratação do Misha. Na época, porém, o Cruzeiro atravessou as tratativas, também buscando a contratação. Porém, por conta do alto valor envolvendo a transferência, assim como a pedida salarial dele, a saída do centroavante do Flamengo é considerada complicada. Real Madrid balança com oferta por Camavinga e ele pode reforçar o Liverpool em breve. O Real não está ponderando a saída do volante Eduardo Camavinga após os Reds apresentarem proposta milionária pela sua contratação. Após a saída de Hendrick, o Real passou a considerar a transferência de outros grandes nomes do seu elenco. Os dirigentes querem diminuir as opções em algumas posições e sofrem de superlotação. Nesse sentido, alguns rivais fizeram contatos para tentar a aquisição de alguma das maiores estrelas do time espanhol. A diretoria está atenta a esses movimentos e pode acabar se despedindo de alguns dos favoritos da torcida. Recentemente, o Liverpool sinalizou proposta milionária pela contratação do meia Eduardo Camavinga. O jogador é bem avaliado pelo clube inglês e os espanhóis estão balançados com os valores.
um portal francês informou que o Liverpool espera anunciar o Camavinga como o mais novo reforço. A diretoria do clube inglês fez contatos com o Real Madrid e revelou seu interesse nele. Eles têm observado o jovem atleta francês há vários meses e esperam conseguir um acordo pela sua chegada. Os dirigentes Reds estão prontos para pagar um valor milionário para que a transferência seja concluída na próxima janela de transferências. Ainda de acordo com a fonte, o Liverpool sinalizou que está pronto para pagar 70 milhões de euros para contratá-lo de maneira definitiva. O time crê que o valor é o suficiente para conseguir acertar os termos com os galácticos. A diretoria merengue está balançada com os valores e está disposta a deixá-lo sair, talvez em janeiro desse ano. No entanto, eles ainda não tomaram nenhum tipo de decisão quanto à proposta apresentada. A palavra de Xabi Alonso será decisiva nas tratativas, visto que o técnico tem utilizado bastante o meia nessa temporada. O comandante não deve facilitar a sua saída, principalmente por considerá-lo como um membro importante do seu plantel. Manchester United pode pagar menos de 260 milhões de reais por Ederson da Atalanta. Ederson é alvo antigo do United e agora o clube soube que pode pagar menos de 260 milhões de reais caso ofereça uma oferta. Segundo informações do Team Talk, intermediários que trabalham para os Red Devils estão realizando novas sondagens para um possível acordo. Fontes próximas ao clube informam que os dirigentes não desistiram do jogador e seguem buscando um jogador interessante e seja de alto nível para a contratação. Ainda de acordo com o portal, o clube foi atrás para entender as condições de negócio. A diretoria buscou o valor e a disponibilidade do próprio Ederson, após entender que ele poderia estar disponível no mercado da bola por um valor reduzido. Há a possibilidade do Ederson ser transferido para outro clube por 40 milhões de euros, como divulgou o Team Talk. Esse é seu valor de mercado pelo Transfermarkt. Entretanto, um negócio por Ederson de 26 anos pode ser um pouco mais complicado do que o Manchester United gostaria. A intenção do jogador é atuar por um clube que esteja na Champions League, mas a Atalanta não gostaria de perdê-lo antes do fim da temporada. Ederson possui contrato com a Atalanta até o fim de 2027, e não é de hoje que está na mira do time inglês. A fonte informou que ele entrou na lista dos alvos prioritários da diretoria do clube. Nessa temporada, o jogador disputou 18 jogos até aqui, sendo 17 como titular, com um gol marcado e 2 assistências. São 1.351 minutos em campo, somando Champions League e Série A. E trocando de Manchester, o City pode aceitar o empréstimo de Savinho para o Tottenham. O Manchester City pode negociar o Savinho nessa janela, tendo um forte interessado em fechar acordo. No meio do ano, o Tottenham já havia tentado contratar, mas o time de Guardiola vetou a saída. Agora a situação pode ser diferente, conforme noticiado no Daily Briefing e repercutido no Care Offside. Os Spurs acreditam que agora possuem mais chances de conseguirem acordo. Assim, Savinho se tornou uma das prioridades. A fonte destaca que o atacante é o grande desejo de Thomas Frank para o inverno europeu. Há inclusive a possibilidade do Tottenham sugerir um empréstimo para o City que seja seguido de opção ou até mesmo obrigação de compra. Não há nenhuma definição por parte do City, mas é quase certo que o time libere um jogador de ataque para o restante da temporada. Caso o Savinho não seja o escolhido, a situação pode sobrar para o norueguês Oscar Bob, de 21 anos. A equipe, que ocupa a segunda posição da Premier League, está perto de anunciar a contratação de Semenyo do Bournemouth. Assim, é bastante improvável que não haja outra mudança no elenco para o setor. Savinho está com 21 anos e soma 21 partidas em 25-26, com 2 gols marcados e outras 2 assistências. Ontem, inclusive, o ponta esteve em campo na partida diante do Sunderland, mas não conseguiu mudar o placar de 0-0. Quem também pode deixar o City é o holandês Nathan Ake, que é alvo do Barcelona. O jogador de 30 anos, que pode atuar como zagueiro e lateral esquerdo, perdeu espaço nessa temporada e pode ser negociado. O atleta foi revelado pelo Chelsea. Para conseguir o acordo com os ingleses, o Barça terá que desembolsar algo em torno de 25 milhões de euros. Na atual cotação, a quantia se aproxima dos 160 milhões de reais, um valor considerado baixo para a grande maioria dos gigantes europeus. Bayern de Munique avalia Victor Osimhen após nigeriano se oferecer ao clube. O Galatasaray não se omite a saída do Osimhen e está disposto a negociá-lo com o Bayern na tentativa de recuperar o investimento. Osimhen foi oferecido ao Bayern por meio de um agente inglês. O nigeriano vê um acordo com os bávaros com bons olhos. Por parte do Galatasaray, os turcos estão abertos à saída. O Galatasaray está aberto à venda no intuito de recuperar os 75 milhões de euros investidos na contratação do Osimhen, que estava no Napoli. O nigeriano vive grande fase e é o principal jogador do Galatasaray. No entanto, a diretoria entende que se trata de um jogador muito caro, com salários elevados para o nível do futebol turco. A decisão do Bayern de Munique é não avançar pela contratação do Osimhen, segundo informações do portal TZ Sport, que cobre diariamente o clube bávaro, atualmente líder da Bundesliga, com folga.
O Max Eber, diretor executivo do Bayern, deixou claro ao agente inglês que não vê a necessidade de contratar um nigeriano, uma vez que a presença do Harry Kane impede qualquer avanço. Entretanto, caso Kane opte por deixar a Alemanha no final da temporada, o nome do Victor Osimhen certamente será avaliado. O camisa 9 é alvo de grandes projetos, entre eles um de um gigante espanhol. Gerson do Zenit se acerta com o Cruzeiro e acordo agora depende única e exclusivamente dos russos. Presente no Rio de Janeiro, o meia do Zenit acertou tempo de contrato e salários com o Cabuloso, que agora negocia com os russos. Gerson do Zenit chegou a um acordo para jogar no Cruzeiro. Presente no Brasil, as partes firmaram um consenso sobre tempo de contrato, salários e luvas. O acordo total agora depende do Zenit, já que os russos pedem aproximadamente 25 milhões de euros para liberar o meia Coringa. A carta na manga do Cruzeiro é incluir o zagueiro Jonathan Jesus. Os clubes negociam com o Zenit e o Gerson, que sonha com a Copa de 2026, tem contrato por 4 temporadas. Foi contratado em alta após passagem pelo Flamengo e recebe um salário acima dos 3 milhões de reais por mês. Até o momento, Gerson disputou poucas partidas oficiais pelo Zenit. Ao todo, com 15 jogos, fez 2 gols marcados e quando chegou se lesionou. Além disso, não desempenhou em grande forma. O Zenit tem planos para o restante da temporada do futebol russo e conta com um meia brasileiro. Por outro lado, os russos estão cientes sobre os interessados e o possível desejo do jogador de retornar ao Brasil conta demais. Gerson é um dos 7 jogadores brasileiros que defendem as cores do Zenit. Além dele, as presenças de Nino, alvo de um gigante do Brasil, Luiz Henrique, Pedro, Wendel, Mantuan e do capitão Douglas Santos. Inter de Milão encaminha a contratação de João Cancelo, que é alvo do Benfica. O lateral direito está bem perto de deixar o Al Ittihad para reforçar o elenco da Inter de Milão por empréstimo até o fim da temporada. Os dirigentes do Al Hilal colocaram o lateral já na sua lista de dispensas. O clube não conta com o jogador e espera conseguir anunciar sua saída de maneira definitiva. Eles já contam com o interesse de algumas equipes e esperam receber propostas pela sua transferência em breve. A direção não pretende dificultar a sua saída e está aberta a negociar valores para que isso ocorra. Quem aparenta grande interesse em tê-lo como reforço é a Inter de Milão. Eles pretendem anunciá-lo nesse mês de janeiro e trabalham para que isso aconteça nas primeiras semanas de 26. A Gazeta dello Sport informa que a Inter de Milão está próxima de acordo pela contratação do Cancelo. O jogador chegaria por empréstimo até o fim da temporada sem opção de compra fixada. As conversas entre as partes estão em estágio avançado e podem ser concluídas nos próximos dias. O Al Hilal está contente com a saída do defensor, que ficaria de fora da lista de relacionados para a disputa da Saudi Pro League. Ainda de acordo com a fonte, o time italiano está disposto a assumir uma boa parte dos salários do lateral. Ele recebe algo em torno de 7,5 milhões de euros anuais e a Inter estaria pagando metade disso. A fonte também afirma que o Benfica está na disputa pela contratação do jogador. Apesar do princípio de acordo, os portugueses ainda sonham com a repatriação do jogador de 31 anos. Al Hilal estipula preço e Marcos Leonardo pode sair por 160 milhões de reais. Marcos Leonardo vive grande fase e o comando do ataque do Al Hilal. Sauditas, no entanto, colocam Darwin Núñez à frente do brasileiro. Marcos Leonardo não tem lugar garantido no Al Hilal, mesmo vivendo grande fase, e pode ser negociado por cerca de 25 milhões de euros. Em reportagem da imprensa saudita, caso a diretoria do Al Hilal entenda que o ataque precisa de melhorias, a saída do brasileiro se torna muito mais viável. Na avaliação do Al Hilal, o Marcos Leonardo é um passo atrás do Darwin Núñez, que oferece mais opções de ataque. Questões econômicas também são levadas em conta no entendimento dos sauditas. ML9 terminou 2025 em alta. Foram 40 gols marcados em 60 jogos disputados pelo Al Hilal. Apesar dos bons números, ele se encontra atrás do Darwin Núñez, contratado para ser uma das grandes estrelas do projeto. Ele chegou ao futebol saudita em 2024 após permanecer por 9 meses atuando no Benfica de Portugal. O Al Hilal desembolsou 40 milhões de euros para trazê-lo à época. Há mais de um ano na Arábia Saudita, é comum que o preço de mercado sofra alterações devido ao nível abaixo da Liga Saudita de Futebol. Embora aponte o retorno para o Brasil, Marcos Leonardo tem mercado na Europa. Ainda assim, o Flamengo, se não conseguir a contratação do Caio Jorge, vai fazer de tudo para trazê-lo, já que ele vê o Marcos Leonardo como uma excelente opção para o time rubro-negro. Os números positivos e a idade de 22 anos são outros pontos que favorecem Marcos Leonardo. Pelo Benfica, o atacante disputou 24 jogos e marcou 8 gols. Ele optou por deixar o futebol europeu para ser melhor remunerado na Arábia Saudita, recebendo salários acima do teto financeiro do futebol brasileiro. Cruzeiro se acerta com o Santos e Gabigol não se apresentará para a pré-temporada na Toca da Raposa.
Gabigol será jogador do Santos em 2026. O Cruzeiro sacramentou o empréstimo do jogador ao Peixe na noite dessa quinta, e ele nem sequer se apresentará em BH para o início da pré-temporada sob o comando do técnico Tite. O contrato será até o fim de dezembro, com opção de compra por parte do Santos. Os clubes dividirão o salário de Gabigol e o Cruzeiro não vai receber compensação imediata pelo empréstimo, além de arcar com outros custos ligados ao jogador, como luvas. As conversas entre os clubes evoluíram após as festas de fim de ano, como informou o GE nesta sexta-feira. Pesou a favor do Santos o desejo do próprio Gabi de retornar à Vila Belmiro. O acerto entre as partes foi informado inicialmente pela UOL. Desde a semana passada, a diretoria de Raposa e Peixe buscam alinhar um acerto financeiro para viabilizar a saída do atacante, que teria pouco espaço no Cruzeiro comandado por Tite. O jogador tem vencimentos que estão acima de 2,5 milhões de reais. A chegada do ex-treinador da seleção brasileira praticamente eliminou qualquer chance de Gabigol permanecer na toca da Raposa. Diante desse cenário, o Santos virou a alternativa, mas colocou a exigência de dividir o salário como condição para negociar. Para 2026, o Peixe quer equilibrar as finanças e procura saídas de atletas para pelo menos manter o atual patamar salarial. Guilherme, por exemplo, está próximo de ser vendido para o clube dos Estados Unidos. A expectativa da Baixada Santista é de que as conversas tenham um desfecho positivo muito em breve, de que o Gabi seja confirmado como reforço do Santos nos próximos dias. A busca pelo acerto com o centroavante vem logo após o Peixe resolver a pendência de renovação com o Neymar. O craque optou por estender o vínculo com o Santos por mais uma temporada até o fim desse ano. Formado nas categorias de base do Peixe, Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018 com 18 gols, 3 vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista. Mas você acha que a volta do Gabigol é benéfica tanto para o Santos quanto para ele? Eu quero saber. Então é isso, mais um vídeo de mercado da bola concluído. E eu fico muito satisfeito, mas muito mesmo, de você ter chegado até o final. Vou pedir, logicamente, para você deixar o like e se inscrever no canal. E desde já, muito obrigado mesmo. E mais uma vez, eu te garanto que 2026 vai ser nosso ano, tá? Fica sempre por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, fui, valeu!